Tenha certeza que teus pecados te encontrarão. Parte 09, dia 15 de maio de 2025. Os homens podem fechar os olhos para seus pecados, mas Deus os abrirá e fará com que o espetáculo assustador apareça para eles. A consciência nem sempre será cauterizada, nem a mente cegada. Deus tirará o véu e dirá: porei seus pecados em ordem diante de você. É em vão esconder esses pecados que Deus os chama para descobrir para sua própria glória. Pecados secretos, tão secretos que não escandalizam os homens. Deus nos chama, os homens e mulheres, para descobrir ordinariamente. Mas os pecados escandalosos pelos quais o nome de Deus é blasfemado perante o mundo, Deus chama os pecadores a confessá-los abertamente para que lhe restituam a glória diante dos homens, que eles tiraram de diante deles. E por mais que os pecadores lutem contra a glorificação de Deus, dessa maneira, Deus não vai querer sua glória deles. Pois ele disse: aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona alcançará a misericórdia. E esse é um ditado pesado. Quem se endureceu contra Deus e prosperou? Mas há muita maldade secreta no mundo, da qual os pecadores escapam sem que ela os descubra. Esta é uma grande objeção contra a doutrina, da qual os pecadores tendem a se encorajar. Portanto, eu a considerarei e, em resposta a ela, oferecerei esses detalhes. 1. Há repreensões secretas e golpes que um pecador muitas vezes recebe da mão de Deus. Estes, embora indiscerníveis para o mundo, ainda são visíveis para o próprio pecador. As chicotadas da consciência muitas vezes vão fundo ao acusar os pecadores. Muitas caras bonitas são muitas vezes colocadas no coração negro de uma pessoa culpada, que explode seus prazeres pecaminosos. E eles escapam que são colocados nas mãos desse algoz. Nenhuma mão foi colocada sobre Caim, mas ele reclama que seu pecado foi mais pesado do que ele era capaz de suportar. Os pecados muitas vezes descobrem o pecador, quando não são conhecidos pelos outros. Ninguém sabia que o pecado dos irmãos de José os havia descoberto, exceto José e eles mesmos. 2. O pecado muitas vezes descobre os pecadores antes do mundo, e embora alguns escapem, muitos são apanhados nessa armadilha. Não preciso repetir instâncias. Alguns que Deus faz exemplos para outros, e aqueles que não aceitam advertência por eles, podem vir também a ser exemplos para outros, e deles outros receberão advertência. Por isso diz Paulo aos Hebreus: trabalhemos, pois, para entrar no descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de incredulidade. Embora alguns escapem, você ainda pode ser levado. Portanto, não se aventure na esperança de se safar de seu pecado. Embora existam tantos cujo pecado os encontrou na terra dos vivos, não apenas em seu nome, mas em suas pessoas. É tolice continuar seguro no pecado, esperando nunca ser detectado. 3. O pecado muitas vezes descobre o nome do pecador quando ele está morto e enterrado, de modo que eles morrem como uma vela se apagando, deixando um mau cheiro no mundo atrás de si. O nome dos ímpios apodrecerá,
seu nome apodrece com seus corpos. Deus faz com que alguns pecadores que saem do mundo sem que o pecado os descubra, como alguns fazem com os que morrem por suas próprias mãos. Eles os enforcam depois de mortos, para terror dos outros. Seus nomes são como seus corpos, não foram enterrados, deixados para trás por uma aversão a quem pensa neles. 4. O pecado muitas vezes descobre o pecador em seus parentes ou familiares, depois que ele se foi. Deus tira o pecador e persegue a contenda aos olhos do mundo contra aqueles que são seus. Isso é descrito de maneira impressionante. Jó 20, 26, 29. Isso também é ameaçado no segundo mandamento. O pecado não descoberto é um dos piores legados do qual Deus, para sua própria glória, toma o pagamento em sua própria mão, para fazer todos os homens verem que existe um Deus para julgar sobre a terra, e uma mariposa consumidora que consumirá a substância e apagará da terra a lembrança dos pecadores. Veja o que Deus diz a Eli: pela maldade de seus filhos e sua clemência para com eles. 2 Samuel 2, 30, 36. 5. O pecado nunca deixa de encontrar o pecador em outro mundo. Há um tribunal imediatamente após a morte, onde o pecador impenitente descobrirá que seus pecados não foram esquecidos. Após a morte é o julgamento, mas haverá um dia de julgamento no fim do mundo, quando coisas secretas serão trazidas à luz e expostas. Naquele dia, Deus julgará os segredos dos homens e das mulheres por Jesus Cristo. Então ele trará a juízo toda obra e tudo o que está encoberto, seja bom ou seja mau. Então os mortos, pequenos e grandes, estarão diante de Deus, e os livros serão abertos. Os registros da mais secreta maldade serão lidos diante do mundo, diante dos anjos e dos homens. Essas obras das trevas, nas quais agora não podem ser mergulhadas, serão abertas então em suas circunstâncias mais minuciosas. Agora julgue você. Se algum encorajamento puder ser obtido de alguns pecadores escaparem, sem que seu pecado os descobrisse, você vê que deve ser e será, se não no tempo, mas na eternidade. É melhor agora do que no futuro, pois 1. Agora Deus está em seu trono de misericórdia. E se o pecado descobrir o pecador agora, ele pode ir a Cristo com ele, que o cobrirá com seu sangue. E quando o pecador vier a ele, Deus prometeu dizendo: Amém. Tem continuação. Senhor Jesus Cristo, Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém.